Então, a inocência de Cristo, o fundamento da nossa salvação. Eu quero começar a lidar com a longanimidade, porque agora você viu a urgência. Ele sofreu horrendamente e pagou o horrendo preço. Zedequias foi morto do outro lado e a linhagem foi destruída, foi exterminada, certo? E o inimigo riu por último. Deus está com pressa para corrigir esses fatos. Mas depois de 2025 anos, ele ainda está esperando por alguém. Ai, ai. Se você tiver a chance de ler o livro de Romanos 11, Romanos capítulo 11 ainda enfatiza a mesma urgência. Versículo 25 de Romanos 11 é a mesma urgência. Ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes disso. Vocês estão vendo isso? Que Deus não gosta de crentes ignorantes? É a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 4:3. Ele diz, irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam ignorantes, significando não tem como você possa ser nascido de novo. Olha isso agora. O Filho de Deus, o Filho de Deus morreu de uma forma tão terrível que agora você quer alegar para mim que a sua vida vai ser normal, igual das pessoas que não conhecem Jesus? Não, de forma nenhuma. Você não pode viver como aqueles que não conhecem Jesus e então entrar no reino de Deus. Você não pode entrar como os inimigos de Jesus vivem e esperar entrar no reino de Deus. Você não pode viver como aqueles que não conhecem Jesus, os inimigos de Jesus, o mundo. E esperar entrar. Então ele está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes deste mistério, irmãos e irmãs, para que vocês não se tornem presunçosos, orgulhosos. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegasse o número, a plenitude do número dos gentios. Então a longanimidade de Deus, ele está mencionando algo chave central nesta noite. Nós vamos ver nesta noite que até mesmo nos dias de Noé, a longanimidade fez o quê? O que aconteceu? Num dia chegou ao fim. Essa é a advertência que eu estou dando aqui hoje. Aleluia. Então ele está dizendo que um dia a paciência de Deus vai acabar, porque quando chegar a plenitude do número dos gentios, talvez hoje um gentio vai completar o número quando eu conduzir os gentios ao arrependimento nesta noite. Então ninguém sabe o dia e a hora, mas aquele dia vai chegar. Então, quando ele diz o que ele diz de Israel, então todo Israel será salvo. Então, em outras palavras, há uma urgência. Ele quer que Israel seja salvo. Posso colocar melhor? O Israel amado de Deus. Ele quer que eles sejam salvos. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, a missão está aqui, mas a missão principal pela qual ele nos enviou é... Sim, Israel. Tudo é a respeito de Israel, Jerusalém e o Messias. Então a igreja simplesmente entrou nesse espaço aqui, neste vão. Então depois do arrebatamento da igreja, eu não sei se vocês estão cansados, com sono, bocejando, dormindo. Então em vista disso, eu quero fazer um pequeno intervalo e quando eu voltar, eu vou lidar com a longanimidade de Deus. Quantos podem dizer sim? Glória ao Senhor. Então, por favor, me corte, vamos pôr Magnificat e fazer um pequeníssimo intervalo, porque muitos ali estão como que bocejando. Que você tem que ir preparar suas igrejas, suas jurisdições, e se preparar também para o glorioso retorno de Cristo, certo? Então, a longanimidade de Deus, quero dizer, é o atributo do Senhor, porque eu quero dar oportunidade de vocês escreverem.
Lembrem-se que nós estamos falando da vinda do Messias, a visão do arrebatamento da igreja, lembrem-se. E nós centralizamos isso em 3 visões. A visão de 15 de janeiro de 2017, levantado, olhando à esquerda para baixo, eles sobem glorificados, eu vejo as vestes e eles entram. Então os gloriosos degraus, as nuvens, eles entram. Então eles estão vestindo vestes brancas e resplandecentes, linho finíssimo, resplandecente e puro, e também a visão de recente, de março, 22 de março, a caminho da Venezuela para o avivamento nacional lá. Então veja, o rei está prestes a aparecer no céu e ele aparece na infinita glória da sua vinda. Tudo se torna resplandecente, glorioso como diamante, então eles entram. Então, nós estamos focando neste linho finíssimo, resplandecente, limpo e a glorificação, porque estamos olhando o corpo glorificado e as vestes glorificadas. Então, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 13. Então, você vê o plano redentor de Deus, você vê que tem justificação, santificação, então glorificação é o final, este é o processo final. Então, isso é quando agora vocês têm a semelhança de Deus. Eu te agradeço, meu filho. Que o Senhor te abençoe. Então, a glorificação é o estágio final, porque agora, quando você está à imagem e semelhança de Cristo, você atingiu a semelhança de Cristo. Você agora é semelhante a Cristo, porque agora você está glorificado, você derrotou o pecado, aleluia. Então, o Senhor está dizendo muito claramente aqui que durante este tempo houve longanimidade, longo sofrimento. Ele está esperando, porque ele gostaria de começar estes 7 anos rapidamente, então purificar a terra e então começar este reinado. Então isto é uma ponte. O reino milenar é um reino que é como uma ponte. O reino milenar é uma ponte que conecta do reino da terra hoje para o estado eterno, o reino eterno do Deus Todo-Poderoso, onde você tem o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Este é um reino que é uma ponte, um reino de conexão. Aleluia. Então, o longo sofrimento de Deus para os que estão escrevendo é o atributo de Deus que permite a ele, capacita ele para segurar o juízo e o castigo, a punição contra os seus inimigos. Mesmo que o tempo real tenha chegado, isso tem que te fazer rapidamente, preparar-se rapidamente, certo? Mesmo que o tempo real já tenha chegado, você pode dizer onde nós estamos como geração, que esta hora já chegou. O tipo de coisas que estão sendo feitas na Terra hoje são inacreditáveis e inaceitáveis. Onde um homem de 70 anos diz que ele quer se tornar uma mulher. Você ouviu? 70 anos. Sim, então ele começa a usar saias e quer se casar. Ai, realmente nós chegamos a um lugar onde agora o juízo está maduro. Se você olhar o derramamento de sangue globalmente, se você olhar os abortos, em uma base diária, há um genocídio acontecendo globalmente. Milhares, centenas de milhares de bebês estão sendo queimados com ácido no útero. Os médicos vão com as tesouras, cortam o pescoço e puxam eles para fora. Você pode imaginar o genocídio e o assassinato acontecendo diariamente, globalmente, em todas as cidades do mundo. Se você juntar tudo, são centenas e milhares por dia. Então, essa geração está pronta para o juízo. Então ele diz que o sofrimento do Deus Todo-Poderoso é o Senhor Deus Todo-Poderoso segurando o seu juízo e o seu castigo contra os seus inimigos, apesar da constante provocação deles contra ele, provocando, dizendo, não, agora no mundo inteiro nós vamos fazer um dia do orgulho gay. Isso é realmente uma provocação. O mundo
mundo inteiro agora fazendo paradas gays, orgulho gay. Pequenos bebês, meninos, andando com saias e unhas falsas, unhas postiças e querendo andar como homens. Meninos pequenos. Essa geração realmente cruzou a medida. Transplante de úteros, agora os homens querem engravidar e dar à luz a bebês. O que é isso? Essa geração, se você olhar como ela está, o juízo, ela está madura para o juízo. Mas este longo sofrimento do Senhor tem sido poderoso para segurar o juízo. Embora o tempo realmente já tenha chegado. E o propósito para isso é para dar tempo à humanidade para se arrepender e mudar os seus caminhos, certo? Então tem um propósito. A razão pela qual estou trazendo para vocês a longanimidade, eu vou avançar um pouco e voltar. É que adiante de nós aqui, vocês vão me ouvir agora traduzindo o longo sofrimento agora vai se transformar no juízo do Deus Todo-Poderoso, porque nós vamos ler o livro do Apocalipse 14, de 9 a 11, onde ele fala que o vinho agora está com toda a força, sem ser diluído, significando que Deus esperou tanto tempo para você se arrepender, que agora a ira dele, o juízo dele vai ser puro, sem nenhuma misericórdia, sem nada diluído, certo? Porque mais tarde eu vou trazer a atenção de vocês um dos critérios, um dos padrões e critérios do juízo de Deus. Ele usa o caráter dele para julgar vocês. A longanimidade de Deus, quando ele diz, eu esperei por você por tanto tempo para você se arrepender e você se recusou, não, agora eu tenho que aumentar o fogo. Eu não queria que você entrasse no inferno, mas eu te esperei por tanto tempo, por 2000 anos, entretanto vocês se recusaram. Então nós estamos indo em direção a esse juízo. Mas por agora, vamos olhar o longo sofrimento de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, do 8 ao 15, ele diz o seguinte. Entretanto, não se esqueçam que isto escape do seu... que um dia é como 1000 anos, e um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia... O Senhor não está demorando como se ele fosse incapaz de agir. E ele não está lento para julgar conforme alguns consideram. Mas o Senhor é extraordinariamente paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento de Cristo Jesus, cheguem ao arrependimento. Muito sério. Então, a longanimidade de Deus que você vê que está acontecendo por mais de 2000 anos durante a era da igreja é para a salvação. É para as pessoas encontrarem Jesus e ser nascidos de novo. O Deus Todo-Poderoso não quer, em outras palavras, Ele quer que o seu povo não vá para o inferno. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Isso é sério, povo abençoado. E Ele está dizendo, no livro de 1 Timóteo, capítulo 3, nós não temos muito tempo para ler tudo. Ele diz... Aqui está uma palavra fiel que diz e que merece total aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o maior. Mas por esta mesma razão, Ele tem demonstrado misericórdia, foi demonstrado para mim, para que eu, o pior de todos os juízes, o pior de todos os pecadores, Cristo Jesus manifesta uma extraordinária paciência por aqueles que creem nele e recebem vida eterna. Ele está dizendo que a paciência de Deus, o fato de Deus suportar e tolerar o longo sofrimento dele é aguardando arrependimento e salvação. Deus ainda está clamando para as pessoas se arrependerem para não serem destruídas.
chapter 3 verse 9 he says. 2 Pedro 3:9 ele diz. He says the Lord is not slow in keeping his promise. We have seen o Senhor não é lento em cumprir sua promessa, como alguns dizem. Pelo contrário, ele é paciente com vocês. Então, os Romanos, capítulo 2, então ele diz: ou você demonstra desprezo pela riqueza da sua tolerância e bondade, não sabendo que a bondade do Senhor conduz vocês ao arrependimento, mas por causa da sua teimosia e o seu coração impenitente, vocês estão entesourando ira para o dia da ira de Deus, quando o seu justo juízo será revelado. Isso é muito sério. Então, agora mesmo, você poderia dizer que nós estamos na dispensação da longanimidade, o longo sofrimento de Deus. Por quê? Porque você pode ver o que Cristo passou, mesmo não indo toda a cascata ser pregado na cruz, o abandono do Pai pela primeira vez. E eu me lembro, quando eu fui diante do Senhor, eu me lembro naquela visão, quando o Senhor me mostrou, Ele me levantou um pouco e eu pude ver o Messias olhando para um outro lado. Não, Ele não olhava para mim, mas olhava para outro lugar. Naquela visão que eu apresentei para vocês, vocês se lembram, o Senhor me levantou um pouco. Então eu pude ver o Messias sentado. E ele estava olhando para outro lado na sua glória. Ele estava olhando para o Pai. E a glória onde o Pai estava era glorioso e massivo, exceto pelo pé dele que estava um pouco para frente. Estes são detalhes muito grandes que compartilhar com vocês é muito incrível. Então, vamos deixar por aqui. Então, o Cristo na sua glória, o Pai na sua glória. Então eu ouvi Cristo, o Messias, dizendo para o Pai: veja, isso é o que eles fizeram comigo quando o Senhor não estava lá. Então ele está falando a respeito do que Israel fez com ele. Olha isso agora. Então, lembre-se que eu compartilhei essa visão com vocês. Então os buracos dos pregos, o sangue pingava, tac, tac no chão. Então, eu já compartilhei isso, então é impressionante. Então, naquele tempo, isso foi algo muito impressionante. Então, eu perguntei para o Pai, eu perguntei para ele, eu disse: o Senhor quer me dizer que quando Cristo morreu na cruz, a Trindade foi quebrada, ou seja, tornou-se dois? Na próxima noite, ele veio quando eu estava dormindo e me respondeu por voz, e ele disse: não, a Trindade nunca foi quebrada e jamais será quebrada. Isso me abençoou e também me surpreendeu um pouco. É o enigma de Deus. Isso é o que faz dele o Senhor. O mistério do Senhor é o que faz Deus ser Deus. Algo como o mistério dos profetas do Senhor, é isso que os define como os profetas do Senhor. O fato de que eu estou aqui e ao mesmo tempo eu estou vendo um lugar e algumas vezes ouvindo coisas em outro lugar. É isso o que faz o mistério. E eu estou andando aqui, eu digo, eu estou andando aqui, diz o Senhor dos Exércitos. Então cegos enxergam, aleijados andam, surdos ouvem. Então o mistério do Senhor é o que define o Senhor. Aleluia. Então você vê muito claramente que a Trindade não foi quebrada, mas nós estamos vendo aqui que a longanimidade que você vê em todo esse tempo é a paciência de Deus. É Deus não querendo que as pessoas vão para o inferno. Então eu quero lidar com uma coisa antes de abrir a conversa da longanimidade, porque eu quero abrir muito grande, então ir em direção ao juízo. Então a longanimidade, o sofrimento do Senhor, só pode também um momento chegar ao fim. Vocês se lembram dos dias de Noé? Por 120 anos, o Senhor esperou Noé pregando todos os dias, saindo e alcançando essas pessoas e dizendo: por favor, arrependam-se. Há juízo vindo. Eles diziam: você está brincando? E eles zombavam dele, certo? Até que aquele dia chegou. Então vamos passar pelas Escrituras aqui. A longanimidade do Senhor um dia chegará ao fim. Gênesis capítulo 7,
Versículo 16, rapidamente, enquanto corremos por causa do tempo. Ele disse, os animais que entravam na arca eram macho e fêmea, como Deus comandou a Noé, então Deus o fechou dentro da arca, Deus fechou a porta. Então, o clamor, a pregação aconteceu até que o Senhor o fechou lá dentro e a porta foi fechada. Isso é sério. A graça de Deus um dia chegará ao fim. Quando o arrebatamento acontecer, então ao mesmo tempo a era da igreja terá terminado. Segunda Crônicas 16 ao 31, rapidamente. Segunda Crônicas 36 do 16 ao 21. Ele diz: mas eles zombaram dos mensageiros de Deus a respeito, apesar das suas palavras, e zombaram dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Não teve para onde correr, povo abençoado. É uma coisa terrível ver os profetas de Yahweh aparecerem em cena. É uma coisa horrenda, é uma coisa terrível ver os profetas de Deus aparecerem em cena, como estes que você vê falando aqui, e eles andam muito perto, abertamente, muito próximos, falando com Deus no céu e andando aqui. Somente isso já deve te fazer vestir pano de saco. Como é possível que ele vai lá em cima? Então, para provar que isso é verdade, ele está em Paris, na França, então ele fala com Deus. Então, uau, o céu abre e derrama chuva como um sinal de que sim, eles têm contato. Então, o que é que eles estão discutindo? Então, o que é que eles ainda estão discutindo sobre nós e não estão dando atenção e estão em desobediência? Muito sério mesmo. Eles desobedeceram. Deixe-me dizer-lhes uma coisa. Todas as vezes que o profeta de Deus aparece, por favor, obedeçam. Até mesmo Jesus, em Lucas 16, 19 ao 31, eles disseram, se eles não podem ouvir os profetas de Deus que trouxeram Deus na nuvem, ou chamaram a chuva do Monte Carmelo, e o testemunho está lá, os seus aleijados, os seus cegos e surdos, julgando nações, ministrando através de terremotos. Não, se eles não podem acreditar nisso, então com certeza eles não são feitos do material celestial, o céu não é para eles. Então todas as vezes quando o profeta de Deus aparece pregando arrependimento, por favor, recebam, porque o diabo nunca trouxe alguém para uma geração pecadora caída, com transgêneros, homossexualismo, homem casando com homem. Nunca o diabo enviou alguém a uma geração como essa para se arrepender em Cristo Jesus, para ser santo e se arrepender e então entrar no reino de Deus. Então é muito claro que quando Deus envia os seus servos é para obedecê-los, porque se eles não obedecerem, então ele diz, ele trouxe contra eles o reino ele trouxe contra ele o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada na casa do santuário, onde a nuvem de Deus descia, dentro do santuário. Então você vê que o juízo veio e as pessoas foram mortas dentro da casa, jovens. Versículo 17, 2 Crônicas 36. Isso é sério. Quando a ira de Deus vem, quando a dispensação da graça, quando a longanimidade, o sofrimento de Deus acaba. É inacreditável. Você olha e diz, ai, quanto eu desejaria por isso. Quando os convidados internacionais estavam aqui lidando com a segunda vinda do Messias, você vê que a segunda vinda do Messias, quando você vê em muitas escrituras, você vê que toda a terra lamenta. Por quê? Porque quando ele agora está vindo, será tarde demais para receber Jesus. Eles estão chorando porque eles estão se lamentando, porque eles veem que agora é tarde demais. Então ele fala, durante a longanimidade do Senhor, receba o Senhor Jesus, receba-o agora. Caso contrário, veja que ele trouxe o rei dos babilônios para matar os jovens com a espada. Ele os matou dentro do santuário e não poupou nem os jovens nem as jovens. Olha isso. Ele não poupou nem os jovens, nem as mulheres, nem os homens idosos. Deus entregou todos eles
nas mãos de Nabucodonosor. Ele os carregou para a Babilônia. Ele carregou para a Babilônia todos os artigos, os utensílios do templo. Você pode imaginar isso? Os utensílios da santa adoração de Deus, aonde a nuvem descia. Agora, um rei que adora ídolos levou as taças do Senhor para beber vinho lá e colocar no templo do seu Deus ídolo. Você pode imaginar a dor? E quando eles chegaram lá, pelos rios, nos rios da Babilônia, os babilônios eram sabidos. Eles olharam para eles e falaram: esse povo, este é um povo que canta bem, eles gostam de cantar. Quando chega o tempo do novo vinho, eles começam a cantar, a celebração está no ar. Este é um povo que canta bem, e eles são um povo que dança. Parece que eles gostam de cantar e dançar. Então os babilônios, eles estavam sentados com as suas esposas e filhos e disseram para eles: vocês poderiam cantar para nós os cânticos de Jerusalém, os cânticos de Sião, de Yahweh. Você poderia nos cantar para nos entreter? Eles choraram com o rosto em terra e disseram: como podemos cantar os cânticos de Sião, os cânticos de Jeová em uma terra estranha, na terra do cativeiro? Mas você se lembra do que Deus disse? Antes deles partirem e entrar, finalmente, na última etapa, eles atravessaram o Mar Vermelho. O Senhor falou claramente. E Ele deu a eles as bênçãos, que eles iriam dominar as nações. O próprio Senhor iria atacar os seus inimigos, certo? Há tantas promessas. Se você ler Deuteronômio 28... muitas promessas foram dadas, mas agora, isso não parecia as promessas que foram dadas, porque o inimigo agora veio, dominou eles, o templo foi destruído e eles estavam em uma terra estranha agora. E as suas filhas foram casadas com os babilônios, e os babilônios eram brutos. Eles casavam com a sua esposa e a sua filha. Não, deixa eu acrescentar. E você estava lá limpando a casa, olhando a sua esposa sentada lá com o seu inimigo, e elas duas estão grávidas, e enquanto elas estão lá, você era espancado, e você estava lá gritando na cozinha, enquanto a sua esposa e sua filha estavam lá ouvindo tudo. Então eles traziam chá e falavam: serve aqui a tua mulher, a tua filha, as duas grávidas do inimigo. Quando Deus julga você, é inacreditável, meu Senhor. É por isso que o seu povo amado está sendo julgado agora. Então, quanto mais Ele vai destruir vocês, muito terrivelmente, quanto mais Ele pode rasgar vocês. Este é o seu povo amado. Por quê? Porque vocês se recusaram a ouvir os meus profetas, meu Senhor. Quando o Senhor nos envia, não é uma brincadeira. Quem você sabe, a nuvem vem, a chuva, os aleijados, tudo está acontecendo aqui. As cadeiras de rodas estão cheias delas, terremotos acontecendo, juízo, coronavírus, 20 milhões de pessoas morreram, os aviões fecharam, tudo fechou. Vocês me entenderam? A terra inteira, pela primeira vez, estacionou todos os aviões. E lembre-se que não tinha nem onde estacionar. Eles tiveram que levá-los para o deserto. Quando o Senhor envia os seus profetas, por favor, ouçam. Ouçam, por favor. Jesus disse: não, que eles ouçam os profetas do Senhor lá embaixo. Eles estão ministrando, eles estão levantando aleijados e trouxeram a nuvem. Por favor, ouçam eles. Que eles ouçam eles. Se eles não puderem ouvir, eles não podem entrar. Então, quando eles não ouviram o profeta de Deus, veja o que aconteceu aqui em 2 Crônicas 36. A palavra diz que eles zombaram dos profetas de Deus. E isso é sério. Muito sério. Quando a longanimidade de Deus acaba, quando a longanimidade de Deus chega ao fim, é inacreditável. Agora mesmo a graça está aqui, a salvação está aqui. Todos agora podem olhar um aleijado andar e entrar no céu. E dizer: eu vi um aleijado andando, pronto, já entendi tudo, agora eu quero ir para o céu. Eu tenho que entrar no céu. Porque Deus tem ajudado vocês, facilitado para vocês, certo? Mas quando esta dispensação da graça, a era da igreja, a longanimidade de Deus chega ao fim,
será inacreditável. Veja isso, ele os matou dentro do templo, carregou para a Babilônia todos os utensílios do templo e levou todos os pequenos e os grandes e todos os tesouros do templo do Senhor, do rei, dos oficiais, todos os tesouros deles foram levados embora. Vocês podem imaginar que eles tinham acumulado tanto para o Senhor e foi tudo levado embora. O Senhor disse, ai, quem dera alguém fechasse as portas daqueles templos para que eu não visse os fogos inúteis da prosperidade, falsos profetas andando pelas nações, pegando dinheiro e fazendo suas coisas. Ai, quem dera alguém fechasse aquela porta para eu não ver essas coisas. Então eles colocaram fogo no templo do Senhor, queimaram e destruíram os muros de Jerusalém, quebraram todos os palácios e levaram tudo que era de valor. Você pode imaginar? Quando a longanimidade de Deus chega ao fim, a paciência de Deus acaba, é insuportável, não tem como lidar. É morte, é o inferno sendo liberado, certo? Ele os carregou para a Babilônia. Todos os remanescentes que escaparam da espada, ele levou embora. Você pode imaginar eles sendo arrastados? E eles vão sendo arrastados para a Babilônia. Você pode imaginar a jornada dos escravos levados de Jerusalém para a Babilônia? E os outros foram mortos, e agora eles são levados para a Babilônia. Os que escaparam da espada, e eles se tornaram servos de Nabucodonosor. E os seus filhos, até que o reino da Pérsia subiu no poder. Isso é sério. A terra desfrutou do descanso. A terra se agradasse do seu sábado, todos os dias da desolação repousou até que os 70 anos se cumpriram. As palavras de Jeremias. Recentemente o Senhor me levou a Israel, e quando Ele me levou a Israel, Ele começou a falar comigo a respeito de Israel. Eu vi Ele vindo na sua nuvem a Israel, eu transmiti isso ao vivo, mas olha uma destas conversas enquanto eu estava aqui. Ele me mostrou que eu estava em Israel. E então, repentinamente, da forma como eu estava lá, eu disse, vamos sair para vamos almoçar neste restaurante. Então, foi assim que aconteceu. Vamos sair para o almoço. Quando nós saímos, nós descobrimos que todas as ruas de Jerusalém estavam totalmente desertas. Nem mesmo uma única pessoa. Na verdade, quando nós fomos, estava tão deserto que era temível. Eu disse, não, vamos voltar. Então o Senhor disse por voz desde o céu, Ele diz, hoje é Shabat. Hoje é Shabat. E Ele disse, neste Shabat, nós estamos comemorando o nascimento do Messias. Meu Senhor, o Senhor não é uma brincadeira. Significando, este é o ponto da contenda. Este é o lugar. E eu sabia que lá dentro, eu sabia que os líderes estavam nos abrigos antiaéreos, e eu não sei porquê, que eram caixas de madeira, malas de madeira na cabeça. Eles punham e repousavam a cabeça como se fossem travesseiros dentro daqueles abrigos antiaéreos. Então, eles tinham os seus celulares. E eles sabiam que os mísseis estavam vindo. Os mísseis do Irã estavam vindo. Quando você não ouve os profetas do Senhor, é inacreditável. Os profetas de Yahweh, eles andam com Ele mesmo. Eles são a voz dele, os seus mensageiros, e você pode dizer... Eu já ensinei vocês muito bem globalmente, eu disse para vocês, você pode dizer quão próximos o Senhor está andando com o Senhor, você pode dizer, eu disse que quando o Senhor quer fazer uma missão na terra, há duas formas como Ele pode fazer a missão na terra. Quando a linha do tempo profético está acontecendo e o Senhor quer fazer algo particular nessa contagem regressiva, há duas formas dele fazer. Uma, Ele pode estabelecer
uma agência. É como se fosse uma embaixada. É como se agora um outro país, como Estados Unidos, abre uma embaixada no Quênia. É disso que eu estou falando exatamente. Deus estabelece a sua agência, o seu mensageiro aqui, ele estabelece essa agência e o que ele faz? Ele dá autorização. Baseado na missão, a missão que aquela agência tem que executar naquele país ou naquele tempo. Por exemplo, se você abrir uma embaixada do Quênia na Austrália ou outro país, ok, nós queremos fazer negócios, tem muito potenciais de trading e abrir escolas, então você autoriza aquela agência baseado na missão que ela tem que atingir. Esse tipo, isso se chama autorização. A mesma coisa com o Senhor. Quando o Senhor quer fazer uma missão na terra, quando o tempo chega para fazer um programa na terra, normalmente o que ele faz? Há duas formas. Uma delas, ele estabelece um escritório, uma agência. E o que ele faz com a agência? Ele agora autoriza a agência, ele dá uma autorização. Essa autorização chama-se a unção do Senhor. O Senhor, que o Senhor colocou dentro daquela agência. Olhem para mim agora. Esta unção é essencialmente a vida e o poder de Deus residente naquela agência. Sigam-me nisso agora. Então agora, quando essa agência começa a executar a missão, quando você vê agora os milagres ou o que quer que seja, estamos falando de milagres e coisas espantosas. Quando você vê isso, então você vê a manifestação. Isso se chama a manifestação da vida e do poder de Deus dentro daquela pessoa. É isso que você vê. Então, quando Deus quer fazer um programa na terra, avivamento, o Deus Todo-Poderoso, o que ele faz é isso. Ele tem duas formas. Ele pode estabelecer um mensageiro, isto é a unção. Então, quando a agência está fazendo o trabalho, você vê os milagres. Então, isso é agora a manifestação da vida e do poder de Deus dentro daquela agência. Esses milagres. Mas há uma segunda forma, na qual Deus pode cumprir uma missão quando o tempo para aquele avivamento ou intervenção, quando o tempo chega. Quando agora o próprio Deus, baseado na gravidade da missão, o próprio Deus pode decidir vir agora. Quando o próprio Deus vem, porque Ele é a autoridade final, a autoridade ungida. Quando Ele vem, você não vê a unção, você vê a glória. E quando você vê a glória, chama-se a revelação de Deus. A gravidade da missão, aonde Deus agora tem que vir. Sodoma tem que ser julgado, o próprio Deus, então tem que vir. Agora, olha isso agora. Baseado nos milagres e nos sinais e maravilhas que você vê a partir dessa agência, vamos falar dessa agência. Então você pode dizer o quão próximo essa agência anda com Deus. Então, se uma agência está estabelecida no meio de Paris, França, então ele diz, hoje tudo que Deus prometeu tem que acontecer aqui. Então ele dá um passo à frente diante das câmeras globais e ele fala diretamente com o Huawei, instantaneamente, a chuva, o céu abre, a chuva desce. Você tem que temer essa agência, porque se você olhar os sinais e maravilhas que essa agência está fazendo, você pode ver. Vocês agora entenderam? Você não pode ser tolo nisso. Isso é muito claro. Vocês têm estado aqui por muitos anos. Eu já disse isso várias vezes. Então, quando você pode ver quão próximo essa pessoa anda com Deus. Então, o Senhor está dizendo, quando Ele manda os seus servos e diz, arrependam-se, e Ele está executando e manifestando esse tipo de maravilha que você vê aqui na sua tela, você tem que temer e dizer, não, espera um pouco, eu tenho que ouvir a instrução deste homem.
Porque se eu não ouvir, então a longanimidade chega ao fim, será inacreditável. Eles foram mortos dentro do templo, dentro do templo. E eles, então não se importou, jovens, homens e mulheres foram mortos. E eu dei o exemplo lá, aonde eles diziam, ai, perdoa-nos, perdoa-nos. Não. Agora você já está nas mãos dos babilônios, na mão do inimigo. Isso não é uma brincadeira. Não brinque com o Senhor. Então é por isso que eu estou simplesmente dizendo que agora nós estamos na longanimidade de Deus, e essa longanimidade de Deus normalmente chega ao fim. Então, em algum dia isso vai chegar ao fim, e o que acontecer, o que vai acontecer, ele vai julgar a terra inteira. Nos dias de Noé, ele julgou a terra inteira e ficou só com 8 pessoas. E Deus é capaz de fazer isso. É impressionante. Você tem que temer a Deus. Então, no livro de Jeremias... Ai, não temos tempo. Não temos tempo. Tenho que me dar. Jeremias 6, 19 ao 36, ele diz, ouvi, ó terra, eu estou trazendo desastre a este povo, porque eles não ouviram as minhas palavras e rejeitaram a minha lei. Quem está falando essa palavra? O profeta do Senhor na terra, Jeremias. Ele falou, o que eu me importo com o incenso de Sheba ou cálamo de uma terra à distância? As suas ofertas queimadas não são agradáveis e os seus sacrifícios não me agradam. Muito sério. Quando a longanimidade e o sofrimento de Deus chegam ao fim. Vamos para 12:26. Therefore, this is what the Lord says. Portanto, assim diz o Senhor, eu porei tropeços diante deste povo, filhos e filhas, os pais e os filhos vão tropeçar neles, vizinhos e amigos perecerão. É isso o que diz o Senhor dos exércitos, Yahweh dos exércitos. Veja, um exército está vindo da parte do Senhor, uma grande nação está sendo chamada dos confins da terra, e eles estão armados com arcos e lanças. Eles são cruéis e não demonstram nenhuma misericórdia. O som deles é como o rugido do mar, cavalgando em cavalos. Eles vêm em formação de batalha para te atacar, ó filha de Sião. Quando a longanimidade de Deus chega ao fim, é inacreditável. Quando o Senhor está anunciando, arrependam-se, o Messias está vindo. Ele ainda está apresentando a graça, levantando aleijados, abrindo olhos cegos, ouvidos surdos. E você quer me dizer que você não pode ver isso? Ah, mas isso será uma tragédia. Isso será uma tragédia pessoal, uma catástrofe. Porque o tempo chega, quando você anseia, eu desejaria ter ouvido, mas aí é tarde demais. Toda a terra, eles lamentam na segunda vinda. Por quê? Eles lamentam por que eles não ouviram. Muito sério, povo abençoado. Muito, muito sério. Então, o livro de Amós, começamos em Oséias, o livro de Oséias, aleluia. Oséias, capítulo 6, ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque vocês rejeitaram conhecimento, eu também vos rejeitarei como meu sacerdote, porque vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, mais pecaram contra mim e mudaram a glória do Senhor em algo que não tem glória. Então o desastre está vindo. Quando a longanimidade do Senhor chega ao fim, o desastre vem. Então, é por isso que você diz, espera um momento, nós até mesmo ensinamos como que Jesus pagou um preço tão alto, e quando o Senhor está trazendo esta era da igreja ao fim, e agora acabou. Eu já vi a dispensação da tribulação e é insuportável. Ele diz,
Nós já vimos Amós 2, Amós 2, do 4 ao 16, 4 ao 6, ele diz, assim diz o soberano Senhor, por 3 pecados, 3 transgressões de Judá e por 4 eu não sustarei o meu castigo, porque eles rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos e decretos, mas antes as suas próprias mentiras os enganaram, e eles andaram após outros deuses, como seus pais. Mas para que vocês entenderam que a longanimidade do Senhor um dia chegará ao fim. A paciência de Deus em um ponto vai chegar ao fim. Marcos 7, 9, se vocês não se importam. E ele diz para eles, vocês jeitosamente rejeitam o preceito de Deus para guardar a sua própria tradição. Isso é o que acontece com a terra quando o juízo vem. Então, rapidamente, ele vai acabar com o sofrimento dele e será insuportável. Você tem que se lembrar de uma coisa, que todas as pessoas que estão no inferno, eles são crentes, eles creem em Jesus, literalmente todos. Todas as pessoas que estão dentro do inferno, eles creem em Jesus. Por quê? Porque quando você entra lá é quando você vai se lembrar dessas coisas. Agora você vai se lembrar o que é que João 3,16 diz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça no lago de fogo, mas tenha a vida eterna. Todo o povo que está no inferno, eles se lembram. Vocês sabem o que o Senhor apresentou em Lucas 16, 19 a 31. Ou seja, eles têm capacidade para se lembrar. Eles vão se lembrar das oportunidades perdidas. E ele diz, será que o Senhor pode enviar alguém para avisar os meus irmãos para não vir aqui? Então, Abraão, será que o Senhor pode enviar um mensageiro lá para os meus filhos? Ele não pediu para ele ser liberto. Ele não disse, Abraão, ore por mim para eu sair deste inferno. Não. Ele sabia que todos aqueles que entram no inferno vão permanecer lá para sempre. Então tomem muito cuidado, povo abençoado com o seu modernismo. Hoje, a longanimidade do Senhor um dia chegará ao fim. É por isso que você tem Apocalipse capítulo 6 quando acaba, 1 Tessalonicenses 4, do 14 ao 16, quando o arrebatamento acontecer. Agora você tem Apocalipse capítulo 6 começando. Então as fomes, o derramamento de sangue, as pestilências e tudo isso, os juízos do rolo de Deus, os terremotos onde as pessoas vão se esconder debaixo das montanhas. Quando os longos sofrimentos do Deus Todo-Poderoso chegam ao fim, é insuportável. E você não vai querer estar numa posição onde mais tarde você vai se lembrar de mim. Ou agora nós nos lembramos dos servos do Senhor, eles realmente lutaram por mim. Ou quanto eu desejaria ser levado seriamente. Não, vai agora. Você tem que levar seriamente agora e entrar agora. Então vamos ao livro do Gênesis, capítulo 6. Quais são as motivações? Por que Deus acabou a longanimidade e a dispensação da graça? Veja isso agora. Ele diz, o Senhor viu quão grande a maldade do homem havia se multiplicação na terra, e todo o desígnio do seu coração era somente, continuamente mal o tempo todo. O Senhor se entristeceu, se arrependeu de ter criado o homem na terra, e o coração dele se encheu de dor. Então o Senhor diz, farei desaparecer o homem da face da terra, eu vou fazer desaparecer o homem que eu criei da face da terra, homens e animais, os répteis e as aves do céu, porque eu me arrependo de os haver feito, de os haver criado. Isso é sério. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que parte da razão pela qual ele traz a longanimidade de Deus ao fim não é apenas porque o tempo profético chegou para essa intervenção, mas também porque Deus está sempre no trabalho para restringir a iniquidade e a perversidade na terra. Que se ele não viesse nos dias de Noé e destruir todos eles, se tornaria fora de controle.
Hoje já está fora de controle. Hoje você tem que... Eles estão tentando pegar úteros para fazer homens engravidar. Hoje você tem um monte de falsos apóstolos, falsos profetas, fazendo dinheiro através do globo inteiro, de nação em nação, pegando dinheiro, mentindo para eles, pondo dinheiro no tapete vermelho, trazendo vassoura e água e tudo isso. Se o Deus Todo-Poderoso não trouxer juízo, a iniquidade ficará fora de controle. Então o Senhor está constantemente tentando restringir a perversidade e a iniquidade. Aqui em Noé, ele destruiu todos e deixou somente 8. Em Sodoma e Gomorra ele fez a mesma coisa, certo? Então, isso é sério, povo abençoado. E no versículo 8 ele diz. Então o Senhor diz, mas Noé achou graça diante do Senhor. Jeremias 44, 42, antes de ir a Mateus 24. Ele diz, Jeremias 44, quando o Senhor já não podia suportar as suas iniquidades, quando o Senhor já não podia suportar as suas iniquidades e as coisas detestáveis que vocês fizeram, a terra tornou-se motivo de maldição sem os seus habitantes, como está acontecendo agora. O Senhor Todo-Poderoso, Ele tem a sua longanimidade, certo? Mas essa longanimidade, cuidado, vai chegar ao fim. Eu estou anunciando para a terra que eu vi o arrebatamento da igreja e eu vi a insuportável ira de Deus na tribulação. É inacreditável até mesmo o tipo de coronavírus e terremotos. Deus nos introduziu tanto, até mesmo nós chamamos os gafanhotos. Vai ser insuportável do outro lado. E ele diz que quando o Senhor já não podia mais suportar as suas iniquidades e as coisas detestáveis que vocês praticavam, a terra tornou-se desolada com todos os seus habitantes. Muito sério. Muito, muito sério. Mateus 22, 42 ao 48. Novamente, todas estas escrituras estou dando para vocês. Por quê? Para que vocês possam enfatizar muito bem o fato de que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem paciência, compaixão, longanimidade, paciência, Ele pode suportar muito, como agora. A forma como o Messias pagou o preço, nós vimos. E a forma como Zedequias fez, o diabo riu. Então você pode imaginar quanto que Deus está suportando até agora. Ele não respondeu no trono dizendo, eu sou o Senhor. Então ele diz aqui, mas suponha que este servo é iníquo e diga, o meu mestre está demorando muito para vir. Então ele começa a espancar os seus servos e começa a comer e beber com os beberrões. Isso é mal, certo? O mestre daquele servo virá no dia quando ele não sabe, ele não espera, no dia quando ele não espera e na hora em que ele não sabe, e ele vai cortá-lo em pedaços, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Então veja, quando Deus está sofrendo por muito tempo, quando o Senhor já está sofrendo com vocês por muito tempo, ou Ele te deu tempo, como agora a igreja, a dispensação da igreja, Menegai 7, Menegai 6, coisas lindas estão acontecendo, a nuvem de Deus, a chuva. E eu disse, Deus está fazendo coisas, aleijado sendo celebrado, cego sendo celebrado. Deus é bom, Ele tem esperado tanto tempo, o Messias sofreu tanto, mas Ele tem esperado e Ele ainda não trouxe este glorioso trono para o Messias. Mas eu lhes digo, quando a longanimidade de Deus chegar ao fim, veja, Ele disse, meu Senhor, Ele vai te cortar em pedaços. My Lord.
Não importa, todos. He says he will cut him Meu to Senhor, pieces. ele diz que ele vai cortar ele em pedaços. E se você usar isso nessa linguagem hoje, ele vai dizer, oh, Deus é cruel. Mas olha isso, é o próprio Deus dizendo, ele está dizendo que ele vai cortá-lo em pedaços e jogar no lugar. Tudo isso. Quando a longanimidade de Deus chega ao fim. Vocês agora estão entendendo a gravidade? Que todo este tempo o Senhor está implorando para as nações. Nós vamos de uma nação, de um continente. Nós passamos muito tempo nos aviões. Nós entramos nos aviões e eu digo, eu vim porque Deus falou comigo, o Messias está vindo. Eu vim para repreender o homossexualismo aqui. Eu vim para anunciar para a igreja que agora chegou o tempo da justiça. Eu tenho feito isso de país em país. Deus ainda é muito bom, Ele ainda está esperando. Os aleijados estão andando no serviço de cura. Nós estamos andando no próximo voo, 3h30 na próxima reunião. E novamente um serviço de cura, instantaneamente as coisas acontecem. Mas não, quando agora o longo sofrimento de Deus chegar ao fim, ai, meu Senhor, vocês agora me entendem? Acaso isso parece uma brincadeira ou uma piada? De forma nenhuma. As pessoas precisam nascer de novo. Usa este tempo. Ele está dizendo, o fato de que ele já morreu, pagou um preço tão pesado para transferir para vocês a inocência de Deus, então ele está aconselhando esta geração, as nações, para tomar vantagem disso. Tomem vantagem disso. Caso contrário, será horrível. Veja, o próprio Deus dizendo o quê? Está escrito só na minha Bíblia? Na sua Bíblia, ele diz que ele vai fazer o quê? Ele vai cortá-lo em pedaços. Ele está falando de seres humanos. Ele vai cortar o pescoço, o braço. Ele vai cortar as pessoas em dois, colocar em um saco. Quando a longanimidade de Deus chegar ao fim, isso é o que você tem, está escrito na Bíblia. Você está bem advertido? Por favor. Seja nascido de novo, bem nascido de novo. E Deus é justificado porque Ele tem sido bom. Mateus 5,45 ele diz, Ele tem sido bom o tempo todo. Durante o tempo da longanimidade, Ele diz, para que vocês sejam filhos do seu Pai do céu. Ele faz o seu sol nascer sobre os perversos e sobre os bons, e envia a chuva para os justos e para os injustos. Isso é como Deus tem sido bom, meu Senhor. Ninguém pode apontar um dedo para o Senhor. Deus é bom, Deus é justo. Até mesmo aqueles que caluniam e abusam, Deus traz chuva sobre eles, eles escolhem o seu milho e Ele os acorda de manhã, dá fôlego para eles. Deus tem sido bom durante a longanimidade, o tempo da paciência. E isso é sério nesta noite, certo? Ele tem estado esperando. Quando finalmente ela se arrependerá? Eu realmente preciso trazer o Cristo, mas ela está me segurando como se ela estivesse retrocedendo novamente. Quando finalmente ela vai se juntar e ser séria, eu quero trazer o Cristo. Ele fez um lindo trabalho no Calvário. Quando finalmente a igreja se arrependerá? E ele diz, Lucas 6, 35, 36, Deus tem sido bom. Portanto, ele já é justificado em julgar quando a longanimidade dele terminar. Então, não é verdade? Eles estão procurando você. E ele está dizendo, quem são aqueles poucos? Não, nós estamos falando sobre isso. Eu lhes digo. Ele diz, amai os vossos inimigos, façam bem a eles, e emprestem para eles sem pedir nada e sem esperar nada de volta. Então a sua recompensa será maior. Essa palavra maior significa maior. A sua recompensa será maior e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e os iníquos.
Meu Deus tem sido bons, até mesmo com os iníquos. Ele realmente quer que eles sejam filhos dele. Então não tem como dizer, Deus é cruel. Ele não é. Certo? Deus é muito bondoso e Ele está esperando. Quando finalmente Ele vai entrar, Ele quer que eles venham e se tornem família dele, filhos e filhas do Senhor. Então, quando Ele diz que Ele vai cortar em pedaços, agora você vê o que aconteceu. Ele foi bom e vocês abusaram dele. Então, Ele não pode entender como você rejeitou uma salvação tão linda, feita, executada pelo próprio Jesus. E nesses dias, pela própria nuvem de Deus. Isto é muito sério, Lucy McQuake. Porque ele está dizendo, cuidado, isso vai chegar ao fim. Ele vai vir, e vai terminar, o arrebatamento terá acontecido. E eu vi as pessoas andando chorando. Por que está tão escuro? Eu disse, não, agora eu estou indo embora, eu estou partindo para Israel agora. E eles tentaram correr para mim e dizer, por que está tão escuro? Eu estou falando daquilo que eu já vi. Os coronavírus. Então, mais tarde eu vejo o Senhor nos remove de dentro da casa. Então, nós estamos nas montanhas, nas cavernas e no deserto. Então, não. Há ira vindo adiante de nós aqui. Então, nós vemos as pessoas vindo correndo porque os prédios estão desmoronando pelos terremotos. Porque nós dizíamos, tem pessoas aqui. Eu pensei que tivesse pessoas aqui. E as pessoas estão fugindo. A terra inteira estará adorando Satanás naquele tempo. É guerra agora. Restringindo a perversidade. Restringindo a iniquidade. O livro de 1 Timóteo, capítulo 2, 4. 1 Timóteo, versículos 1 Timóteo 2. Isso é o Senhor falando. Aquele que quer que todos os homens sejam salvos e chega onde? Ao conhecimento de Cristo Jesus, ao conhecimento da verdade. Porque há somente um Deus e o único mediador entre Deus e o homem, e o nome dele é Cristo Jesus, o Messias, o abençoado Salvador, o Redentor. Ele é a pedra viva, a rocha viva, ele é o caminho, ele é a porta, ele é a verdade, ele é o bom pastor, a água viva. Aleluia. E ele diz, aquele que se entregou a si como propiciação por todos os homens, Deus tem sido bom. Ninguém pode dizer, não, não, de forma nenhuma. Deus tem sido bom, ninguém poderá falar nada dele. Ele tem sido bom. Antes dele levantar a espada, ele foi bom. Até ele levantar a espada. O testemunho dado no tempo certo. Então ele é tão bom que ele deu o seu próprio filho, meu Senhor. Ele deu Jesus. E vocês rejeitaram? Vocês disseram que vocês querem ir para o evangelho da prosperidade? Então você ainda espera que Deus seja bom para você? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma vai ser fogo. Vai ser fogo puro. Vai ser os fogos como corona, certo? Muito sério. Muito sério. Vai ser fogo puro, vai ser inacreditável diante de nós aqui. Então, a longanimidade de Deus, podemos passar por ela agora? Então, nós vemos muito claramente. Gênesis 3, versículo 8. Entende? Eu gosto de trazer as coisas desde o início, para que você realmente esteja bem informado. Gênesis 3:8 ele diz, então o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus enquanto ele andava no jardim na viração do dia, e eles decidiram correr, fugir dele e se esconder do Senhor Deus entre as árvores do jardim, como se ele não pudesse vê-los, meu Senhor. Ele está dizendo que este é o momento quando o Senhor disse, essa experiência não funcionou. Graças a Deus que eu comecei. Deixa eu destruir os dois e começar tudo de novo. Deus poderia ter dito isso. Mas a longanimidade de Deus. Aleluia. Aleluia. A longanimidade.
Tudo já começou muito mal. Ele disse, Adão, onde está você? Adão, cadê você? Ele ainda está procurando os seus filhos perdidos. Ele podia ter dito, esquece. Em vez de chegar no ponto, eu vou ter que matar a terra inteira, deixa-me começar de novo. Esta é a longanimidade de Deus. Aleluia. Onde isso começou? O dia que se chama hoje. Ele diz, Êxodo capítulo 34, versículo 6. Êxodo 34, 6. Ele diz, e ele passou diante de Moisés proclamando, o Senhor, Deus compassivo, gracioso, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Posso descrever para vocês isso? Aleluia. Ele me trouxe até um abismo. Um precipício que era muito fundo. E este precipício era muito perigoso. Se ele não me segurasse, eu poderia ter caído. Então eu estava de pé e ele veio e ele passou assim na sua glória. Então ele passou assim na sua nuvem. Lembram-se da nuvem que eu chamei? Ele passou assim. E então eu olhei e não posso compartilhar. Outra vez, na sala do trono de Deus. Dentro da sala do trono de Deus, dentro do céu. Eu já descrevi isso em todo o mundo. Então eu estou de pé aqui e a pessoa de Deus, o Espírito Santo, ele mesmo está de pé ao meu lado. E é ele que está descrevendo tudo o que está acontecendo aqui. Vocês me ouviram falar a respeito do caminho de ouro e a parte do meio que tem um ouro mais rico, amarelado. Se você olhar o desenho da parte amarela, eles são ladrilhos. Ladrilhos como esses que você compra hoje, eles são craquelados, mas é o modelo. É a decoração, mas ele não está rachado. É apenas a decoração. Então é muito lindo, um ouro lindo, amarelo, e essa faixa é mais larga no centro, e dos dois lados tem duas faixas de um ouro amarronzado, vermelho amarronzado. Então, imediatamente nós vemos os querubins da glória, os dois vindo e andando neste caminho de ouro. Eu já descrevi isso em todo mundo. E você vê, eles estão carregando a arca da aliança de Deus dentro do céu. Para alguém dizer isso para vocês, isso tem que te dizer que o tempo acabou. Você precisa se preparar. Porque essas coisas são coisas indizíveis. Porque agora, dentro da sala do trono de Deus, carregando as varas assim, os dois querubins da glória carregando a arca com as varas, e então a cabeça deles curvadas, e eles andam de lado no caminho de ouro assim. Então eu perguntei para ele, por que eles andam assim? E ele disse, porque este é o lugar mais santo dentro da sala do trono de Deus. E então, depois disso, então ele pediu para nós orarmos. Eu não posso compartilhar mais. Então, isso é o Espírito Santo falando com o profeta. Eu disse, Pai, hoje eu venho diante de Ti com ações de graças e louvores, mas no poderoso nome de Jesus. Mas quando eu mencionei o poderoso nome de Jesus, Ele agora veio. Deus Pai veio na nuvem que eu chamei que sumo. Ele veio através daquele caminho de ouro, girando assim na sua nuvem. Não sei o quanto eu posso compartilhar. E ele foi por todo o caminho de ouro. Essa é